Nova Manhã. Além da economia, com Cida Damasco. Cida Damasco, que é jornalista especializada em economia, nossa colunista aqui no Nova Manhã. Cida, bom dia. Tivemos aí alguns dias de boas notícias, né, no campo econômico. A gente teve a divulgação do PIB no primeiro trimestre aí, os bancos, as consultorias começaram a revisar para cima as estimativas de crescimento para o Brasil, né? Já tem aí gente cravando alta do PIB até para perto de 2,5%. Ontem tivemos aí a elevação da nota do Brasil na Standard & Poor's, né? O Brasil sendo classificado como um pouco menos de risco, né, na questão da dívida pública e na captação de recursos via títulos públicos. Algumas notícias um pouco mais animadoras, Cida, é isso? A gente pode interpretar dessa forma? Bom dia, Mauro, bom dia, Ana, bom dia a todo mundo aí que nos acompanha. Muito bom voltar a conversar com vocês aqui ao vivo. Muito bom, muito bom. Olha, sabe aquele dia em que finalmente o sol aparece depois de uma temporada de chuvas? O sol pode ainda não ser tão forte, mas a gente acaba se animando. Pois é, na economia nós estamos exatamente nesse momento. A atividade econômica dá sinais de melhora depois de um longo período em que as expectativas eram de um crescimento encostado em zero no final do ano, quando não de uma queda. A pesquisa Focus do Banco Central, que ela costuma levar algum tempo para captar mudança de tendências, já projeta um avanço de 1,8% no PIB deste ano. Mas alguns grandes bancos, como você mesmo antecipou, vão adiante e estão com apostas que chegam aí perto e até alguns acima de 2,5%. Nada de espetacular, a gente está vendo, mas suficiente para inspirar um certo otimismo. Principalmente no entorno de Lula, que está completando 6 meses no Planalto, ainda enredado em disputas com o Congresso para tocar em frente suas pautas prioritárias. A melhora na avaliação do Brasil, anunciada ontem pela agência de classificação de risco Standard & Poor's, veio justamente para reforçar esse otimismo. A divulgação do PIB do primeiro trimestre deu arrancada para esse alívio no clima econômico. O crescimento superou as expectativas do mercado, atingiu 1,9% sobre o trimestre anterior e 4% sobre o mesmo período do ano passado. E foi sustentado principalmente pelo agronegócio. Houve também aí um efeito dos orçamentos domésticos, com a ampliação dos benefícios sociais, como o caso do Bolsa Família, e com a redução da inflação dos alimentos. Agora, a pergunta é se esse quadro favorável vai se fortalecer. Tudo indica que ainda há um certo risco em contar com essa possibilidade, mas a continuidade já é uma boa notícia. Os primeiros indicadores da atividade econômica em abril dão margem ainda a uma certa cautela. A produção industrial encolheu 0,6% no mês e o recuo ocorreu em 10 dos 15 locais pesquisados pelo IBGE. O comércio também ficou praticamente no 0 a 0, com um modestíssimo aumento aí de 0,1%. Como se vê, ainda falta fôlego para a economia emplacar uma retomada firme. E para grande maioria, para quase a totalidade dos analistas, esse fôlego está ligado a um fator recorrente: juros. Daqui a uma semana vem aí mais uma reunião do Copom, o Comitê de Política Monetária do Banco Central. E, de novo, uma reunião cercada de forte expectativa. Na Bolsa de Apostas, aí, não aparece ainda a hipótese de uma derrubada imediata de juros. O que se discute ali na Faria Lima e arredores é se virá ou não um sinal mais claro de quando isso poderá acontecer. O comportamento recente da inflação mais do que justifica esse sinal. Em maio, com uma variação de 0,23%, a taxa acumulada do IPCA já ficou abaixo dos 4%, exatamente 3,94%. E em junho, a taxa pode até ser negativa.
O próprio presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, num encontro aí com varejistas, admitiu essa possibilidade, mas destacou que no segundo semestre a inflação deve voltar a subir, em termos anuais, nas taxas acumuladas em 12 meses, e deve terminar o ano entre 4,5% e 5%. Melhor do que se esperava há pouco tempo. Ele mesmo falou isso nesse encontro. Bom, e aí? Teremos um Copom durão ou um Copom mais brando? E dessa resposta depende, em boa parte, a previsão de tempo na economia. Vamos lembrar, a Standard & Poor's viu melhoras na trajetória que se espera para a dívida pública do Brasil. Viu sinais favoráveis na política fiscal e monetária. Viu, enfim, um pragmatismo do governo. Vamos ver se o Banco Central concorda aí com a Standard & Poor's e vamos ver o que acontece nessa reunião. Que foi o que ontem o Haddad falou, né? Logo depois que saiu essa notícia da Standard & Poor's, o Haddad deu uma entrevista, o Fernando Haddad, ministro da Fazenda, falando que, olha, isso é fruto de um esforço do governo, do legislativo, do judiciário, agora só está faltando o Banco Central. Chamou o Banco Central para a festa também, né? Exatamente. O governo tinha chamado o Banco Central, o presidente, na verdade, tinha chamado para a briga aí há um tempo, agora estão chamando para entrar nesse clima mais favorável. Vamos ver, crescem as expectativas aí sobre a reunião do Banco Central na semana que vem. E a gente conta com a sua análise também na semana que vem, Cida. Obrigado por hoje, uma ótima quinta para você. Para vocês também, até a semana que vem. Obrigado. Até lá. Nova Manhã.